Buenos dias! Olá, chicos, como estão? Espero que estejam bem. Bom, pessoal, chegando mais uma vez aí na sua casa para mais uma aula de espanhol. Então, desejo a todos buenos dias e vamos começar nossa revisão. Por quê? Porque nós terminamos já o conteúdo do segundo bimestre e a aula de hoje e a próxima aula é só a revisão dos conteúdos para o nosso simulado, que é dia 24, tá certo? Mas, antes de qualquer coisa, coloca aí no grupo aquela frase: estou aqui para garantir sua presença. Não esquece de ir lá no grupão também colocar a presença lá, porque o pessoal está controlando aí a presença de vocês, apesar que eu passo. Quando coloca no nosso grupo, eu também vou checar e se vai faltando alguém que colocou só no grupo do espanhol, eu aviso lá para eles também. Mas escreve aí: estou aqui para não perder e garantir a sua presença aí na nossa aula de hoje, tá certo? Então, fica ligado. Beleza? Então, outra coisa também, fique ligado também que hoje tem trilha, terminando hoje às 11h59, tem uma trilha terminando hoje, não deixa de fazer, não esquece. Vai lá, faz a trilha. Tem algumas pessoas que não fizeram, mas o segundo ano está de parabéns, que foi a turma que quase todos fizeram as trilhas, certo? Quase todos. Foi que faltou menos pessoas foi que fez, faltou menos pessoas para fazer a trilha. As duas primeiras que eu passei, beleza? Então, o segundo ano, ó, tá de parabéns. E então não perde essa segunda trilha, não. Vai lá, faz, porque até hoje, 11h59. Beleza? E eu abri essa trilha na segunda-feira passada, que eu até avisei na aula, mas olhando, poucas pessoas fizeram até agora. Então, vai lá, corre, faz hoje. Não deixa passar, não, porque é nota de trabalho. São 4 trilhas. Se você deixar de fazer duas, quantos pontos você não perde, né? Ou deixar de fazer todas, aí piorou, né, a situação. Então, não esquece. Fica ligado, não deixa de fazer não, tá, pessoal? Então, vai lá fazer a trilha hoje, beleza? Então, depois da aula, terminou a aula hoje de manhã, almoça, dá aquela descansada aí, manda bronca aí nas tarefas para fazer a trilha, tá certo? Bom, então vamos começar aqui nossa aula de hoje, nossa revisão. Primeiro conteúdo que vamos revisar é esse aqui, ó. La voz passiva, que é um assunto que vai estar lá na trilha, que tá lá na trilha de hoje, tá certo? Bora lá. Então tem assim, ó. Transformação de voz ativa a passiva. Tem assim, ó. Manuel Halon inventou la fregona. Fregona, como vocês estão vendo aí, é esse esfregão, né? Vassoura. Mas esse esfregão aí que a gente tem de passapano, enfim, não rodo, né? Mas nem é vassoura, aqueles que tem, que é passapano, mas que nem é o rodo, nem é a vassoura. Enfim, isso aí, o esfregão, que a gente chama. Aí temos aqui, ó, sujeito passivo, la fregona. Aí a gente pega o verbo e vem o verbo ser, mas o particípio. Se o verbo está no passado, o verbo ser vai ter que ficar no passado também na voz passiva. E ele é acompanhado do particípio, que é aquele verbo terminado em ADO ou IDO. Então temos aí la fregona foi inventada e o complemento agente, que é a pessoa que estava lá na voz ativa praticando a ação, aí ela vai passar aqui como complemento agente na voz passiva. Por Manuel Halon. La fregona, que é o sujeito passivo, foi inventada por Manuel Halon. Ou seja, a forma é essa, o verbo ser mais o particípio. O que vai mudar que tem que se ligar é no tempo verbal, porque se estiver no presente, o verbo ser vai estar no presente na voz ativa também, mas se vai no passado, também está no passado na voz passiva, certo? Então, forma é sujeito, né? Troca de ordem aí. O que é complemento na voz ativa? Passa a ser sujeito na voz. O que é complemento na voz ativa? Na voz passiva, ele passa a ser sujeito. E o que é sujeito na ativa? Na passiva vai ser complemento agente, tá certo? Vemos aqui então, ó. La voz pasiva em espanhol se usa mais por escrito porque se considera formal. Ou seja, a voz passiva é considerada formal em espanhol. La voz pasiva pone en evidencia a las personas que realizan la acción. A voz passiva coloca em evidência as pessoas que realizam a ação.
E não é necessário expressar el agente quando é indefinido ou não importante. Ou seja, você não precisa colocar a pessoa que fez, o agente que fez, se ele não for importante aí, não tiver, e for um sujeito indefinido. Beleza? Então, temos aqui, ó, o verbo ser, conjugado aí no presente, ó, que a gente vai precisar para o exercício. Nesse caso aqui, ele está no presente, ó. Yo soy, tú eres, él, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros o vosotras sois, ellos, ellas son, ustedes son. Certo? Então temos aí as frases, ó. Eu sou estudante, que parece uma frase aí que a gente lembra da música famosa, né? Eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Aí, eu sou estudante. Tu eres inteligente. Ella es simpática. Usted es profesor. Nosotros somos amigos. Vosotros sos de España. Ellos son hermanos. Ustedes son extranjeros. Então, a gente vai utilizar esse verbo aí, verbo ser. No caso aí, ele está no presente do indicativo. Mas, se na voz ativa a frase estiver no presente do indicativo, na passiva também vai estar. Aí a gente vai usar essa formação aí do verbo ser, mas o particípio, aquele verbinho lá terminado em ADO ou IDO, certo? Então vamos lá. Seguindo aqui, temos esses exemplos, um exercício. Tem aí, la gente visita las tiendas. Aí eu inverto, né? La passiva tá las tiendas, que são as lojas. As pessoas, la gente, as pessoas visita las tiendas, visita as lojas. Tiendas são lojas. Aí eu coloco las tiendas no primeiro, já que ele ali é o sujeito, é o complemento da voz ativa, ele passa a ser o sujeito aí na voz passiva, fica las tiendas, aí por la gente. Como é que vai ficar o verbo? Se o verbo está ali no presente, na voz ativa também vai estar. Se elas tiendas, ellas. Então, ó, ellas son. Las tiendas son. Visita é o verbo, vai ficar como no particípio? Visitadas. Isso aí. Então, vai ficar, ó, las tiendas son visitadas por la gente. Beleza? Então, fica assim na voz passiva. Outro exemplo. Tá aí pra galera que gosta de futebol. El jugador golpea la pelota. Golpear é chutar, né? El jugador golpea la pelota, a bola. La pelota, que é o complemento aí da voz ativa, passa a ser o sujeito passivo, o sujeito na voz passiva, por el jugador. O verbo, o sujeito é la pelota. La pelota, ella. Ella, como é que vai ser aqui, ó? Ella es. Então, la pelota es. E o verbo é golpear. Golpea. Ella es. Golpea. Ou, no caso aqui, ó. Ella golpea tá no presente. Aí tá errado, ó. Ella es golpeada. Viu ali que estava errado, podia estar, o verbo ali está no presente, golpea. Ou se tivesse golpeou, aí sim, foi golpeada, ela foi chutada. Mas como está no presente, ela é golpeada. Certinho? Só um detalhe aí para vocês se ligarem, beleza? Então é desse jeito aí a voz passiva, pessoal. Qualquer dúvida, coloca aí no grupo, certo? Que eu tô ligada aí em vocês. Tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Aguardem também que a gente vai ter um momentinho hoje, ainda hoje na aula, você pode tirar dúvida, tá certo? Então, fica ligado, anota aí a dúvida de vocês, pra gente conversar daqui a pouquinho. Tem um negócio bem bacana aí que a gente vai fazer, certo? Seguindo aqui, ó. Então, é esse assunto. Verbo ser mais o particípio. O verbo ser no mesmo tempo que está na voz ativa, na voz ativa, certo? O verbo está na voz ativa no presente, na voz passiva vai estar no presente também. Se está no pretérito, está no passado, no pretérito,
também vai estar no pretérito na voz passiva, certo? Então, desse jeito aí. Tem uma questão envolvendo isso aí na trilha, certo? Que a gente está revisando o conteúdo que está lá na trilha, que eu dei uma olhada. Então, fica ligado, tá? Se liga aqui, isso aí vai ajudar, tá bom? Na trilha que vocês têm que fazer hoje, termina hoje às 11h59, pessoal, não deixa de fazer. Próximo conteúdo. Presente do subjuntivo. Esse tempo verbal aí, que é o presente do subjuntivo. Quando que a gente usa esse tempo verbal? Alguns usos. Hipóteses, quando é uma hipótese de acontecer alguma coisa, certo? Quando temos uma hipótese, tem assim, ó. É possível que los rebeldes fracassem. É uma possibilidade. É possível que. É uma hipótese, certo? Que fracassem. Aí o verbo está no presente do subjuntivo. Sempre vem depois, sempre antes, tem que vir esse pronomezinho que ou quando, certo? Sempre tem que ter. Aí, uma necessidade, la necessidade, por exemplo. É necessário que se unam los miembros de oposición y que no tengan miedo. É necessário que se unam. Sempre vai vir esse pronome relativo que, certo? Antes do verbo aí no presente do subjuntivo. Um objetivo, também é outro uso, é objetivo. Las personas se oponen a la fatalidad para, deixa eu ver que eu não estou conseguindo ler, para que sus hijos sean libres. Las personas se oponen a la fatalidad para que sus hijos sean libres. As pessoas se opõem à fatalidade para que seus filhos sejam livres, um objetivo. Voluntar, uma vontade. Todos querem que o mundo seja melhor, que seja. Então, presente substantivo está aí mais uma vez, sempre acompanhado de um pronome relativo, da palavra quando, que, quando, certo? Formação. O subjuntivo se forma a partir da primeira pessoa do singular yo. Se invertem as vocais. A del infinitivo se transforma em é. Por exemplo, se é hablar, na primeira pessoa do subjuntivo vai ser hable, que hable. Hablar é falar, que fale, que hable. Aí, tu hables, ella, usted, hable. Nosotros hablemos, vosotros habléis, ellos, ellas e ustedes hablen. Aí tem aí. Se como no caso de aprender ou viver, ou ir, a primeira pessoa sempre vai vir com o a. Aprenda, aprendas, que aprenda, que aprendamos, que viva, que vivas, que vivamos, que vivais, que vivam. Sempre vai ser o contrário. Se o infinitivo termina com AR, a conjugação vai ser toda com a letra E. Já se terminar com ER ou IR, a conjugação vai ser toda com a letra A. E os irregulares sempre vão ter esta finalização aí. Sempre. O que vai mudar apenas é o radical, tá certo? O radical do verbo, que é esse iniciozinho aí. Como no caso de hablar, o radical é do H até o L, hable, certo? Então, esse é o radical, aprende, até o D. Aí o que vai mudar é o radical, mas o contexto, a finalização da conjugação, sempre a mesma, beleza? Então, memorize essa finalização aí, para você se ligar. Ó, e na hora de uma atividade de conjugação de verbo aí, você vai mandar ver e vai dar tudo certo, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos alguns que têm uma irregularidade própria. Irregularidade própria. Por exemplo, o verbo dar. De, des, demos, des, den, estar, ir, vaya, vayas, vaya, vayamos, saber, sepa, sepas, sepa, sepamos. Sempre vai ter uma irregularidade própria. Nesses aí, ó. Ser, ver, tener, venir, hacer, decir, poner. Todos eles têm irregularidade própria. Nesse caso aí, a gente tem que memorizar. E conjugar. Conjugar, escrever.
Só aprende uma língua escrevendo, não tem outro jeito. Tem que escrever, ó. Vai memorizar o verbo dar, aí quer memorizar, vai lá. Estar, presente subjuntivo. E vai escrevendo, vai memorizando, que é assim que a gente vai fixar na nossa memória. Não tem outro jeito, infelizmente, tem que ser assim. Eu gosto muito de escrever, nesse caso, para mim, não seria um problema. Mas já tem aquelas pessoas que não gostam, que não curtem muito, aí fica difícil, né? Mas é dessa maneira que a gente aprende, tá certo? Nesse caso aí de uma língua estrangeira, de verbos, é dessa forma, não tem outro jeito, não tem como fugir, infelizmente, tá? Então, tem aí a parte dos verbos, do presente do subjuntivo, dos verbos irregularidades. Aí alguns são parecidos, como tener, venir, hacer e poner. Tener é ter, venir, vir. E hacer é fazer. Poner é o verbo pôr. Aí todos, ó, tem um radical terminado com G, ó. Tenga, venga, haga, ponga. Todos bem parecidos, ó. Diga, tá vendo? Decira, diga. Esse decir é bem parecido com o dizer mesmo do português, né? Ele também é irregular para nós, tá certo? Então, os verbos geralmente vai aqui irregular em português, também é irregular em espanhol, tá? Continuando aqui, ó. Então, vamos lá. Segue aí o exercício que a gente tem, que eu coloquei para vocês aí para hoje, né? Atividade para hoje. Então, vamos lá. Como saber se mi hijo é uma revisão aí para o nosso simulado, tá? Que já é no dia 24. Vamos trabalhar a interpretação de texto, alguma coisinha de gramática. Esse conteúdo de gramática que a gente revisou está mais voltado também para a trilha, porque eu peguei o conteúdo que eu vi que está lá nas trilhas, que eu agendei para que termina hoje, tá certo? Por isso, fazendo uma revisãozinha aí para vocês e vamos ver aqui esse texto. Então, bora lá. Pega o material que eu mandei ontem para vocês, né? Um exercício para hoje. Então, tem assim, ó. Como saber se mi hijo es adicto al móvil? Como saber se meu filho é viciado no celular? Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aqui. Como saber se mi hijo es adicto al móvil? Como saber se meu filho é viciado no celular? Los padres pueden tener dificultades para distinguir entre el uso que sus hijos hacen del teléfono móvil e el abuso de estos dispositivos. Ou seja, os pais podem ter dificuldade para distinguir se os filhos estão usando o dispositivo celular de uma maneira equivocada, né? De uma maneira exagerada, o móvel. Este es un tema que preocupa cada vez más a los padres y muchos aún no tienen nada claro y se preguntan cómo detectan si mi hijo es adicto al móvil. Esse é um tema que preocupa cada vez mais, né, os pais, e muitos não sabem nada, não tem nada claro, assim, se perguntam como saber se os filhos estão viciados no celular, no móvel. Móvel é como se chama o celular em espanhol. Según una encuesta realizada por Common Sense Media, la mitad de los adolescentes norte-americanos son adictos a esses dispositivos. Ou seja, segundo uma encuesta enquete realizada por esse instituto aí, né, esse Common Sense Media, a metade dos adolescentes norte-americanos, ou seja, dos Estados Unidos, são viciados, adictos. Adicción é vício em espanhol. Não existe a palavra vício, é adicción. E adicto é viciado. Ou seja, são adictos a esses dispositivos, a esses telefones. E ao menos el 78% reconocen que miran el móvil por menos cada hora. Ou seja, põe o celular a cada hora. Não passa uma hora sem ver o celular, sem estar com o celular ali do lado. E nessa mesma linha, el 72% aseguram sentir-se pressionados a contestar inmediatamente a los mensajes de textos, también a comprovar as notificações que lhes chegam em redes sociais. Ou seja, 72% em média se sentem pressionados a responder imediatamente
as mensagens de textos que recebem no WhatsApp, né, nos aplicativos aí de mensagens. E as notificações das redes sociais. Aquela curtida naquela foto lá no Instagram, aquele comentário lá que a pessoa fez lá no Insta e te marcou, né? Aquele story que a pessoa te marcou lá e alguém comentou e foi lá. Você recebeu a notificação, que você foi marcado em algum story, né? Tem isso aí. Então, às vezes, pessoas serem pressionadas a essas notificações, a estar acompanhando isso aí imediatamente. Confesso a vocês que eu sou uma dessas pessoas, eu não consigo ver aquelas notificações no meu telefone, eu tenho que abrir logo tudo. Muitas vezes, principalmente quando é de grupo, às vezes tem alguns grupos que eu nem leio, nem acompanho, eu só saio clicando ali para a notificação não aparecer. Acho que tem um toquezinho, que eu não consigo ver notificação no meu celular, não, e nem no dos outros. Por exemplo, se eu pegar o celular de alguém, eu vou abrindo as notificações assim, só para não ver aquele dali que me dá agonia, ver as notificações. Aí, mas também eu deveria tirar, né? Para não aparecer, mas só que eu sei que é importante, que tem coisa ali que eu preciso saber que chegou. Aí por isso que eu não tiro. Aí tem assim, Ana Romayon, não sei se pronuncia assim, Romayon, experta em adolescentes. Experta é especialista, certo? Expertos são especialistas, tá? Especialista em adolescentes e educação, lleva más de 15 años ayudando a los adolescentes a organizar e estacionar su tiempo. Então, já faz 15 anos que ela trabalha ajudando adolescentes a organizar o tempo e a se organizar, né? Enfim, e a gerir seu tempo. Restacionar é gerir. Aí tem aqui, asegura que muitos de los padres de los chicos con los que trabajas están preocupados por el uso uso activo que tienen sus hijos com os smartphones. Ou seja, a maioria dos pais dos adolescentes que ela cuida, que ela ajuda, que ela trabalha com eles, estão preocupados com essa questão do vício mesmo nos smartphones. Por um lado, está clara a utilidade desses dispositivos. Los adolescentes utilizan aplicaciones para estar en contacto con sus amigos, para hacer planes con ellos, lo que es uso positivo. Por otro lado, la constante recepción de mensajes y notificaciones puede afectar el normal desarrollo de las actividades diarias de los niños, aunque identificar si la conducta abusiva pone de manifiesto que mi hijo es adicto al móvil no siempre es tan fácil. Bom, então vamos ver aqui. Está clara a utilidade deles dos aplicativos, dos dispositivos aí. Porque os adolescentes usam aplicativos para ter contato com os amigos, enfim, é necessário. Mas às vezes tem a conduta abusiva, né? E principalmente agora com essa pandemia, né? Que a gente não tem para onde sair, não tem o que fazer. Ou o contato com os amigos é ali, por esses dispositivos que tem ajudado muito, inclusive a nós aqui como estamos, que eu sei que alguns de vocês podem estar até acompanhando a aula aí pelo celular, ou espelhando do celular na TV, né, que acontece isso. Então, é um uso bastante positivo nesse sentido. É acesso às plataformas como Classroom, que a gente usa, né, nessas aulas online agora que a pandemia e o coronavírus nos fez agora utilizar cada vez mais e até aprender mais ainda com alguns aplicativos, algumas novas tecnologias que surgiram aí, como o Meet, que a gente vai usar daqui a pouco, o Zoom, enfim. Outros aplicativos que dessa forma é importante, né? Principalmente agora, acho que essa questão do vício no telefone vai aumentar bastante. Bastante, porque as pessoas estão ligadas ali, porque não podem encontrar os amigos. Né? Não está indo para a escola, os adolescentes. A gente encontra os amigos na escola, não está indo para lá. Tem que assistir ao online, contato com o professor, com o pessoal da escola, coordenação, tudo pelo WhatsApp, no celular. Então, o celular não sai da nossa mão, tá sempre ali, companheiro fiel ali do nosso lado, né? Então, hoje eu acredito que aumentou ainda mais essa questão do vício. E esse texto foi já agora, abril de 2020, já tinha começado aí a pandemia. A pandemia começou em março, né? Então já tinha começado aí e com esse texto aí na reportagem, que acredito que agora aumentou mais ainda.
Vamos ver aqui então a questão sobre esse texto. 1. Analise as afirmações a seguir sobre o texto. 1. Mais da metade dos entrevistados reconhecem consultar o celular pelo menos uma vez a cada hora. Ou seja, mais da metade dos entrevistados reconhecem que consultam o telefone celular pelo menos uma vez a cada hora. Vamos ver, ó. La mitad de los adolescentes norte-americanos son adictos a esses móveis. Ou seja, metade dos adolescentes são viciados no celular. E al menos el 78% reconhecem que miram o móvel por lo menos a cada hora. Ou seja, pelo menos 78% reconhecem que olham o celular a cada hora. E aí, verdadeiro ou falso? Mais da metade dos entrevistados reconhecem. Consultou o telefone celular menos uma hora, pelo menos uma vez a cada hora. Verdadeiro. Realmente, 78% é mais da metade. 2. A imediatez é uma das angústias provocadas pelo vício no celular, aquela necessidade de resposta imediata, as notificações e tudo mais. E aí, verdadeiro ou falso? Pode ser, né? Sim, verdadeiro. 3. Mais de 70% dos pais reconhecem ter filhos dependentes do celular. Diz isso aí no texto? 72% asseguram sentir-se pressionados a responder. Tá falando nada disso aí não, dos pais reconhecerem que os filhos são viciados, não. Então, a 3 aí é falso. Então, verdadeiro agora só a 1 e a 2. 4. Um dos usos positivos do celular é obter resultados rápidos no que se refere à socialização. Resultados rápidos? Rapaz, não fala isso não. Então, vamos ver aí, verdadeiro ou falso? Falso, a 4, não é resultado rápido não, assim, socialização é importante, como ele diz aí, mas não é obter resultados rápidos, imediato, não. É mais imediatez de resposta naquela mensagem do WhatsApp, aquela notificação que chegou, né, de algum aplicativo, como eu disse, um comentário numa foto sua que você postou, uma foto que alguém te marcou, né, um story que alguém marcou você, aí você tem lá, né, a necessidade de ver logo, de responder logo aquilo dali. Mas em questão de socialização, ele não fala isso, é bem claro isso não, né? Mas é um dos efeitos positivos, não é obter resultados rápidos. Se tivesse só assim, um dos usos positivos do celular é a socialização. Aí está verdadeiro, como ele diz já no finalzinho do texto. Mas rápido, resultado rápido aí não. Está um pouquinho exagerada só essa alternativa. Então, número 1, letra A. 2. No fragmento, este es un tema que preocupa cada vez más a los padres y muchos aún no tienen nada claro y se preguntan cómo detectar si mi hijo es adicto al móvil. Porque como lleva acento gráfico. Por que esse como tem um acento nessa questão aí? Vamos pensar. Aqui, ó. Porque responde a pergunta feita antes. Não, ele não responde pergunta nenhuma. Não é pergunta nenhuma, não. B. Porque se trata de um pronome relativo. Vamos parar para pensar. Porque encabeça uma interrogativa indireta. Porque indica o modo como algo ocorre. Porque indica o modo como alguma coisa acontece. Não. Porque as palavras lianas paroxítonas, são as paroxítonas, você sempre leva no acento. Nada disso. Paroxítonas não leva acento, não. Vamos ver aqui qual é. Não. Tá aí, ó. Letra C é a resposta. A resposta tá aqui, ó. Foi. Tá programada. Errada. A resposta correta é letra C.
porque encabeça uma interrogativa indireta. Porque essas palavras como, quanto, donde, pronomes relativos, tem aqui, ó, quando eles são interrogação, estão fazendo uma pergunta, mesmo que seja indireta, eles levam acento, certo? Como tem aqui como. Como temos aqui um exemplo, ó. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Pronombre interrogativo. ¿Cuál es tu nombre? Cuyo, donde, que, quién, que quem. En el cual, que o cual es tu nombre? Cuyo, que cujo, cujas. Donde, que onde. Quando, como, quanto. Todas essas palavras aí que são pronombres relativos, quando elas são interrogativas, elas levam acento, tem acento. Quando é para fazer pergunta, mesmo que a pergunta seja indireta ou uma pergunta direta, como a gente tem nesse exemplo. Certinho? Então, por isso, ele tem acento lá, porque é uma pergunta indireta. Beleza? Seguindo aqui, ó. Próxima questão. Leia o texto a seguir e responda as questões 3 e 4. El tiempo en Barcelona. O tempo em Barcelona. Previsão meteorológica de manhã, martes 14 de abril. Previsão meteorológica de amanhã, martes é terça-feira, 14 de abril. Barcelona. La jornada vendrá marcada por cielos con intervalos nubosos entre la madrugada. Ou seja, a jornada virá marcada por céu. Ou seja, a jornada, o dia virá marcada por céu com intervalos nublados entre a madrugada e meio-dia, ou seja, pela manhã, que deixarão passo a cielos despejados hasta a última hora do dia. Ou seja, que deixarão os céus encobertos até a última hora do dia. Então, vamos ver aqui. O prognóstico meteorológico deste martes em Barcelona apunta a um panorama nuboso em las primeiras horas, com intervalos nubosos entre a primeira hora da manhã e metade do dia. Ou seja, o prognóstico meteorológico de terça-feira em Barcelona aponta um panorama nublado entre as primeiras horas, intervalos nublados entre a primeira hora do dia, na madrugada, até a metade do dia, como ele diz aí, até meio-dia. E sem nuvens hasta a caída da noite, ou seja, sem nuvens até a chegada da noite, né? A caída da noite. Segundo explica a Agência Estatal de Meteorologia. Se esperam poucos cambios de temperatura com respeito a los registros de hoje. Ou seja, se esperam poucas mudanças de temperatura relacionadas ao registro de hoje, né? Meteorológico. Alcançando os 19 graus de máxima, 19 graus de máxima, temperatura máxima, e os 15 de mínima. Ou seja, para a gente já está frio, né? 19 graus de temperatura máxima no dia, maior temperatura do dia, e 13 a mínima. Tá bem friozinho. Aí, soplará ligeiras brisas de direção sudeste. Ou seja, vai ventar também um pouco aí. Soplarão ligeiras brisas, rápidas. Ventos aí, vindos do sudeste. A continuação, se indica a evolução semanal do tempo em Barcelona. Concretamente, a la izquierda se muestra el estado del cielo de cada dia junto à probabilidade de precipitações. Ou seja, a continuação a gente tem a evolução semanal do tempo em Barcelona. À esquerda mostra o estado do céu de cada dia, junto à possibilidade de precipitações de chuvas, seguindo a temperatura mínima e máxima que registrarão os termômetros. Então, bora ver aqui. Tem cada dia da semana. Martes é terça, miércoles é quarta, a partir da quarta, da terça. Miércoles é quarta, jueves é quinta, viernes, sexta, sábado e domingo, que é igual em espanhol.
E lunes, que é segunda. Só faltou o lunes aí, que é a segunda-feira. Temos os dias da semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado, certo? Lunes é segunda, martes é terça, miércoles é quarta, viernes é jueves é quinta e viernes sexta. Sábado e domingo é igual. Bora ver aqui então as questões, ó. De acordo com a previsão do tempo para Barcelona em 14 de abril, letra A. Fará mais calor que na quinta-feira. Na terça, 14 de abril, martes, fará mais calor que na terça-feira. Temperatura máxima, 20, ó, na quinta, 19 na terça. Mínima 16, mínima 13. Tem um pouco de razão aí, mas vamos ver as outras alternativas. Haverá vento forte na direção sudeste. Vento forte não, ventos leves, ligeiros a leves. Choverá na parte da manhã e o sol sairá no fim do dia. Choverá não, ficará nublado na parte da manhã. Mas não está dizendo que vai chover não. Começará com o dia nublado e terminará com o céu limpo. A D tem um pouco de razão, mas peraí. Haverá mudança significativa da temperatura com relação ao dia anterior. Tem nada a ver isso não, tá dizendo isso não. E tá dizendo então, na letra A, que estava em dúvida, é que na terça-feira fará mais calor que na quinta. Quinta é jueves. Jueves que é quinta-feira. Quinta-feira que faz lá mais calor que na terça, não ao contrário. Aqui na letra A está falando que na terça vai fazer mais calor que na quinta. Então aí não está correto não. Está errado a letra A. A resposta correta aí é letra D, que diz sim, né? Que vai começar de madrugada com o dia nublado até o meio-dia e terminará com o céu limpo no final do dia. Então, letra D, a resposta correta aí. Beleza? Questão 4. As formas verbais vendrá, deixarão, soplarão, registrarão, destacadas no texto. Letra A. Apresenta o mesmo pronome pessoal como sujeito. Bora ver aqui. Vamos ver onde é que elas estão. Vendrá, tá lá em cima, ó. La jornada vendrá. Não. Aí soplarão já estão aqui embaixo, já com outra frase e outro sujeito. Nada a ver, ó. Registrarão também. Essa questão do mesmo sujeito, nada a ver não. Correspondem aos verbos ir, deixar, soplar e registrar. Vendrão. Vendrá é o verbo venir, o verbo vir. Venir. Então, não é o verbo ir. Letra B, está errado aí. Se referem a verbos regulares no futuro. Regulares? Não. Vendrá não é regular. Não é um verbo regular, então não é não. D. São usadas para indicar um acontecimento futuro. Indicam hipóteses sobre algo no presente. Presente não, no futuro aí. Bora ver aqui então. Ó, letra D. São usados para indicar um acontecimento futuro. Virá, vendrá, soplarão. Tudo acontecimento que vai vir no futuro, que ainda vai acontecer. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Bom, então hoje eu vou terminar aqui a aula um pouquinho mais cedo, sabe por quê? Porque agora vocês vão deixar aqui esse vídeo que a gente vai terminar a aula aqui e vão pegar o link aí do Meet que eu coloquei agora aí no grupo para a gente ter uma conversa, um breve papo sobre as atividades que nós temos aí, certo? Como é que é tudo que está acontecendo. Tira dúvida sobre algum assunto, algum conteúdo,
algo que vocês queiram perguntar para mim, tá certo? A gente vai dar essa conversada agora ao vivo. Então, entra aí no link do Meet para a gente bater um papo agora, tá certo? Então, não perde essa oportunidade, que é o momento que a gente tem aí de interação ao vivo aí no Meet, agora para a gente dar uma conversada, tá certo? Tirar as dúvidas e esclarecer as atividades, trabalhos, notas, certo? Tudo que a gente tem aí para a gente dar uma conversada, tira dúvidas, tá certo? Então, se liga aí. E não esquece, a trilha termina hoje, tá? Vamos bater um papo aí sobre isso, também lá no Meet. Então, fico esperando vocês por lá, beleza? Então, até a próxima, até o encontro lá do Meet. Então, tchauzinho. Hasta lá o encontro, até o encontro lá do Meet.